Olá, seja bem-vindo a mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Por que não dizer para a sua qualidade de vida? E a gente está aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. E a gente deixa nosso carinho, nosso muito obrigado para todo mundo que nos acompanha. E também nas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo. É @hajacerto. No Instagram, YouTube, Facebook, você é sempre bem-vindo. E hoje, gente, eu estou trazendo uma querida para a gente falar de um assunto que está em alta, que é os arquétipos. Né? Vamos dissertar sobre os arquétipos, e eu vou chamar aqui a Sabrina. Sabrina Porta-Pila, não é isso, Sabrina? Exatamente, muito obrigada por esse convite, Aldrin. Prazer estar aqui e falar de um assunto tão profundo que por aí estão tratando de forma muito rasa. Eu gosto muito de desenvolver algo de forma mais profunda, para a gente compreender realmente como a gente funciona e ocupar o seu lugar no mundo, que é essa bandeira que eu carrego, né, de cada um ser aquilo que nasceu para ser. É isso aí, seja muito bem-vinda. E isso que você falou é importantíssimo, porque eu até brinquei com você antes que eu não sou o dono do mundo, mas o filho do dono. Né? Mas aí, o grande lance é eu ocupar o meu lugar no espaço. Porque se eu não ocupar, alguém vai ocupar. Né? Então, a gente tem que ter essa maturidade e essa autoridade para a gente fazer isso, para a gente construir isso. E você falou muito bem sobre essa forma que o pessoal está tratando o arquétipo. Né? Porque todo mundo já ouviu falar disso, né? Todo mundo já ouviu falar de persona, todo mundo já ouviu falar dessas siglas que se falam assim para melhor compreensão. Mas realmente como que eu trabalho isso, como que eu entendo isso e uso isso ao meu favor para mim ocupar o meu lugar no espaço que faz toda a diferença, né? E nessa linha de arquétipos, existe várias linhas de arquétipo, né? Existe os 12 arquétipos, por exemplo. Como é que você trabalha? Qual linha que você trabalha de arquétipo? Como é que é isso? Tá, deixa eu contar um pouquinho, de uma forma rápida, como que eu cheguei até esse conhecimento, tá? Então, a minha base, a minha história, o meu desenvolvimento, ele é através de desenvolvimento de vendas. Então, time de vendas, escalar empresas no quesito vendas, né, negócios. Então, com 21 anos, eu virei gerente de 50 cidades, de um dos maiores bancos aí do país, o Bradesco, e eu tinha a meta daquelas 50 cidades para desenvolver seguro de pessoas. Eu falo que sempre gostei de seguro de gente, não de coisas. E o que isso tem a ver com os arquétipos? Tudo. O que acontece? Eu fui desenvolvendo essas vendas, depois fui montar uma startup dentro de um grupo empresarial, participar dessa montagem dessa startup para seguros de pessoas, e chegou determinado momento, Aldrin, que eu vendia muito, mas eu não conseguia, de certa forma, passar isso para as pessoas. Então, eu conseguia, a cada 10 pessoas que eu falava, converter 9. É uma taxa muito alta, né? Com certeza. E eu fui estudar neurociência, eu comecei a estudar neuromarketing, neurobusiness, neuropersuasão, porque, na verdade, eu queria compreender o que eu fazia para conseguir escalar aquilo. Porque meus times, chegou um determinado momento que eles já estavam prontos, já tinham capacidade, estavam maduros, mas sempre queriam que eu estivesse junto, porque quando você vai, fecha, porque quando você vai, dá certo. E eu não tinha mais braço suficiente para crescer, eu precisava desse estilo, desse conhecimento. E aí eu fui desenvolvendo, acessei o raso do marketing, dos arquétipos, que aí começa a colocar a pessoa dentro de caixas, e ela quer ser aquilo, só que ela não é de dentro para fora. Então é como se ela... Fica falso, né? Fica falso, que a pessoa não está identificada realmente com aquilo, não é isso? Exatamente, porque neurônio espelho, falando de neurociência, nós capturamos a informação de uma pessoa em 3 segundos, sem que ela fale. Isso é através de neurônio espelho. Então, sabe aquela pessoa que a gente olha para ela e fala assim, ué, parece que o que ela está falando não bate, não combina? E a gente não entende por quê.
É porque isso é o nosso neurônio espelho, que ele está capturando o que tem por dentro, só que por fora existe uma máscara, uma capa, seja intencional, consciente, ou seja de forma inconsciente. Então a pessoa ela está vestindo uma armadura de que ela não faz parte, né? Através dos nossos sabotadores psicoemocionais, que é o que eu gosto de trabalhar muito, e ela não consegue se desenvolver. E aí, quando eu começo a estudar a base de Jung, né, dos arquétipos da consciência, eu também estudo muito a antroposofia, que faz parte do desenvolvimento da nossa psique e do nosso corpo biológico, para a gente estruturar a partir dos setênios, de 7 em 7 anos, e eu começo a perceber e estudar que existe um fenômeno dos arquétipos onde existe uma jornada arquetípica da nossa consciência, que a gente vai caminhando de um por um nesses 12. Todos temos os 12, mas não estamos utilizando os 12. Então, a pessoa quer ser aquilo, mas por dentro ela é outra coisa. E isso causa uma incongruência, tanto na comunicação de quem está recebendo, como na própria comunicação interna. Eu já vi casos de pessoas, mulheres, que queriam acessar o arquétipo do governante, da rainha, né? Eu gosto de falar da rainha. Fizeram isso por fora, com roupa, com símbolos, com essas coisas todas, só que dentro elas não sustentavam aquilo. E isso começa a dar um monte de problema emocional. Quer ver alguns exemplos que eu vou te trazer aqui? O que uma rainha faz? As pessoas não conseguem observar isso por trás, né? O que tem por trás de todo esse conhecimento arquetípico? O que uma rainha ou um rei faz em um governo? Governar. E sabe o que é interessante que você está falando, que bate muito, que é o seguinte, é aquela brincadeira que a pessoa, que o emergente tem. Que ele ficou rico, mas dentro dele está pobre ainda, né? Porque a pessoa só transforma o arquétipo, que é muito interessante. Eu vejo na linha de negócio, por exemplo, não, porque o empreendedor ele tem que ter o arquétipo de governança, né, para ele fazer o sucesso, para ele gerar o resultado. Só que isso parte de um princípio de desenvolvimento, que se você tem os 12 arquétipos, né, do Jung, então você parte por esse desenvolvimento. E eu achei interessante porque é o seguinte, lá no Ocidente, também é visto essa parte dos arquétipos também, e eles chamam os arquétipos de Jung, né? Eles não falam Yang, eles falam de Jung. E eu tive assim, falei, gente, quem é esse outro cara, né? Quem que é esse Jung que porque eu queria estudar isso também. E é interessante que é o seguinte, é toda uma conjuntura. Você tem que, por exemplo, a analogia da academia, que a gente estava falando há pouco também. Não adianta você ir lá na academia e malhar só o braço direito. Beleza, o braço direito vai ficar forte, o esquerdo não, você vai ficar até feio, né? E também, igual você citou também, lá nessa conversa anterior que nós tivemos, não adianta nada a pessoa ir lá e falar o seguinte, não, eu vou um dia só na academia por semana e vou malhar, ela não vai ter o resultado que uma sequência, né? Então, tudo isso aí, você precisa estar trabalhando nesses arquétipos, e eu sempre gosto de trabalhar a tríade, porque para se sustentar, por exemplo, a gente se sustenta com 2 pés, né? Eu brinco que é o seguinte, a gente tem o terceiro, que é a linha divina, né? Que é o cordão que nos sustenta, vamos falar assim. E isso que nos mantém em pé em 2 pés só. Porque fora isso, a base mínima é de 3. Né? Então, dentro da gente, os arquétipos, por exemplo, você pode fortalecer de uma certa forma que você vai ter essa tríade para te alavancar. E dessa mesma forma, você vai conseguir fortalecer mais aquele arquétipo que você precisa gerir nele. E uma outra coisa também, que eu queria que você abordasse para a gente, é o seguinte, muitas vezes eu não quero ter o arquétipo do bobo da corte, por exemplo, né? E você falou um negócio que eu gostei muito, que é da leveza do bobo da corte, disso também, né? Então, assim, como é que é isso? Porque tem gente que não quer ter arquétipo, tem gente que tem o arquétipo e finge que não tem. Como é que é isso? Adorei. As pessoas trabalham isso. Adorei. Deixa eu só, para contextualizar isso. Eu te cortei, né, Jamais? Não, mas foi ótimo, porque vamos pegar esse exemplo que eu falei da rainha e do rei, né? Cara, o que uma rainha e um rei tem que fazer todos os seus dias? Tem que tomar decisões difíceis, precisa cuidar de vários níveis da sua vida, precisa cuidar da sua emoção, precisa cuidar da sua saúde, precisa cuidar do seu dinheiro.
Então, como que são esses 3 níveis? Você tem governança nesses 3 níveis, quem está assistindo? Porque, independente seja o arquétipo da rainha, mas os 4 arquétipos do self, que é da essência, do que aquilo que a gente nasceu, a gente precisa do autogoverno. Porque eles caminham juntos. A gente tem algum predominante, só que eles caminham juntos. Então tá, você, como governante, como rainha, como rei, você vai ter coragem de demitir pessoas? Você vai ter coragem, por exemplo, eu sempre trabalhei isso muito no corporativo, as pessoas querem contratar parentes. Contrate alguém que você possa demitir. Você conseguiria demitir? Você conseguiria desfazer uma sociedade, uma parceria com alguém que você ama muito, que você tem muito envolvimento emocional? Porque se a gente está lá nos arquétipos do ego, na vitimização, no cuidado, só querendo cuidar e salvar o mundo, esquecendo de salvar a si, a gente não passa nos 3 níveis. Primeiro eu salvo a mim, depois os meus, depois todos nós. E as pessoas querem vestir essa armadura de salvação, até esse movimento que eu trago, Ocupe Seu Lugar no Mundo, muitas pessoas elas querem salvar todo mundo e não salvam a si mesmas. E quando a gente vai falar desses arquétipos do reinado, o que existe em um reinado? Vamos pegar os reinados mesmo, de forma literal. O que existe lá nesses reinados? Existe uma rainha, um rei, existe um sábio, que vai trazer sabedoria, que vai auxiliar em tomadas de decisões difíceis. Existe um mago, que vai fazer a alquimia, a magia para que aquilo tudo aconteça. E existe um bobo da corte. E o bobo da corte, ele traz a leveza de que aquilo funcione da melhor forma possível, mesmo em situações desafiadoras. Então, eu gosto de observar esse movimento de redescobrir a sua essência para ocupar o seu lugar no mundo. A gente precisa compreender que é uma busca. E aqui eu faço uma provocação e trago algumas perguntas para vocês. Quais eram as suas características nos seus primeiros 7 anos, no seu primeiro setênio? Então, pensa aí, como que você funcionava? Você era aquela criança que era como um rei, tinha que mandar tudo, tinha que dar ordem em tudo, por mais que às vezes os reis originais, que eram os pais, as mães, não deixavam, mas você tomava aquela frente. A casa meio que tinha que dançar de acordo com a sua música, ou você era uma criança que tinha aquela sabedoria, aquela parte mais intelectual, gostava de ficar ali mergulhada nos livros, e o sábio não é só de sabedoria a nível de estudar. É aquela criança que parece um adulto falando com tanta sabedoria que aquela criança carrega. Ou não, ela é aquela criança muito maga, muito mago, aquela criança que falava com amigos imaginários, que gostava dessa parte mágica, mágica não no sentido do inocente, mágico no sentido de magia, alquimia, que gostava de transformar, que transformava os ambientes com que parecia. Ou era aquela criança que tinha o bobo, ou a boba, que era aquela criança que já é engraçada por natureza, que onde aquela criança chega, não é palhaço de circo, é diferente. É aquela criança que por onde ela chega, ela contagia aquilo com uma leveza, mesmo em desafios. E aqui eu preciso que vocês compreendam que nossos sabotadores psicoemocionais, eles nasceram também nesses primeiros 7 anos. Então, eles foram criando, principalmente ali depois dos 5 anos, que o nosso consciente começa a trabalhar de uma forma maior, ele começa a fazer com que a gente se molde para caber nos ambientes, para agradar nossos pais, para chamar atenção, de acordo com o nosso sabotador psicoemocional. Então, a jornada arquetípica da nossa consciência, como o próprio nome já diz, ela é uma jornada. E o que acontece nesse mundo artificial que estamos vivendo, de pessoas artificiais, elas começam a ouvir pessoas e se transformar de fora para de fora, e dentro não está transformado. Então, ela não é uma rainha, ela não é um mago, ela não é ainda, ela não está. Mas dentro todos nós temos esses arquétipos, porque nascemos essência. E nos afastamos por defesa psicoemocional. Porque o pessoal fala muito do cérebro reptiliano, que ele trabalha para nos defender. Sim, mas não é só a defesa da sobrevivência física.
a nossa sobrevivência psicoemocional, e não precisava ser um ambiente hostil, um ambiente agressivo, um ambiente desafiador. É simplesmente um mecanismo de defesa que o nosso cérebro construiu para que a gente emocionalmente sobrevivesse. Como assim? Simplesmente de uma ideia nossa ser rejeitada, de uma expectativa que a gente gerou. Então, quando a gente vai caminhar essa jornada, Aldrin, a gente precisa entender o seguinte: eu preciso ir passo por passo. Só que o que a maioria das pessoas que vão ouvir esse podcast, elas estão no explorador. Exploram bastante, estudam muito. Tem alunas que tiveram 225 cursos, fizeram 307 formações. Só que qual que é o próximo passo? Por que essas pessoas não saem nesse looping do estudo? Porque elas não querem destruir. Elas não querem desconstruir aquilo que elas achavam que era, aquele trabalho, aquela carreira, aquela profissão, muitas vezes aquele relacionamento que não faz mais sentido. Elas não querem desconstruir para acessar o amante, que aí o marketing usa muito errado. Usa só com aquela forma sexy, sensual, de atração. Não é sobre isso. Eu amo quem eu sou, quem eu me tornei. A partir disso, eu crio algo novo, acessando quem eu sou no meu self. E isso é muito interessante. E você está falando dessa aluna de 307 cursos, né? Ela vai fazer o 308, porque ela está naquela sequência de absorver, de entender o conteúdo, mas não colocar em prática. Né? Que eu gosto de falar, de chamar de obesidade mental, que a pessoa vai adquirindo informação. Cara, eu brinco muito assim: para de aprender e comece a colocar em prática, que você sabe que sua vida vai melhorar. E uma outra coisa interessante também é dessa roupagem que você citou aí, que as pessoas usam. E a mídia social mostra muito isso, né? Eu sou forte na mídia social, eu tenho uma vida feliz, alegre, mas o cara vai suicida no outro dia. Pô, como assim? Ele tinha uma vida maravilhosa, ele tinha uma vida de sucesso, de empreendedorismo, e suicidou. Né? Infelizmente, porque a dor dele era tão grande que ele tinha que esconder aquilo, mas dele mesmo ele não consegue esconder. Você pode ter vários personagens, você só não pode ter personagem com você mesmo. E uma coisa interessante que a gente aprendeu, que você citou muito sabiamente aí, que é o seguinte: por que a gente não é feito de cristal? Por que se a gente cai, a gente não quebra? A gente levanta, a gente recupera, pode até arranhar. Né? Uma criança, por exemplo, aprendendo a andar, ela cai, arranha o joelho, tal, chora, né? É uma fragilidade dela ali, mas ela resgata aquilo, levanta e tenta de novo. E aí é o tal da persistência e resiliência. Você vai tentando, você só não dá certo se você desistir. Aí você está fadado ao fracasso. Mas enquanto você vai tentando, você vai crescendo, vai evoluindo. E essa parte do autoconhecimento, isso é falado há longos tempos, desde que eu entendo por gente, eu escuto isso. Né? Antigamente não tinha coach, chamava-se de autoajuda. Né? E o autoconhecimento era o primórdio de tudo. Porque se você não se conhece, para tudo e começa a se conhecer. Porque é aquela brincadeira que a gente fala aqui em Minas. São 3 coisas que são importantes em qualquer processo: Dom Covim, Oncotô e Poncovô. Né? Então, assim, isso é imprescindível. É imprescindível, por quê? Isso me dá clareza do que está acontecendo. Então, tem gente que não sabe quem ele é. Você não quer dizer que você tem que externar quem você realmente está sendo. Não é ser falso, não, gente. É simplesmente você criar uma imagem que você quer chegar nela. E aí você construir isso com seriedade, com honestidade, e você não medir esforços, né? Você realmente fazer. A gente estava falando dessa correria que a gente anda, de desenvolver, de criar conteúdo, de levar informações para vocês, e é uma plantação, onde a gente semeia e a gente vai colher. Só que tudo vai dar um certo, vamos chamar de trabalho, né? Porque tanto a plantação quanto a colheita. Então, isso é imprescindível em qualquer ponto. E aí é o seguinte: o que você tem que fazer? É você saber comemorar. Porque se você não tiver essa comemoração, essa gratidão, de nada vai servir o que você está fazendo. Então, você tem que tomar muito cuidado para isso. Porque tem gente que vive assim, ela vive de sonho em sonho. Aí eu quero sonhar isso, aí conquistei, eu nem comemoro, eu já vou para esse sonho, eu vou para esse sonho. Tudo bem, você pular de sonho em sonho, mas, gente, vibra. Quando a gente era pequenininha, a gente fazia isso muito, de vibrar.
Você ganhava um presente no Natal, você vibrava, você saía correndo. E era Papai Noel que te deu, você não tinha nem como dar um abraço nele, né? Você deu um abraço nele uns dias antes, lá para pedir o presente. Mas geralmente você não agradecia o Papai Noel, porque era depois do Natal, você não via ele mais, né? Então era uma situação assim, mas você tinha essa gratidão de criança. E que a gente perde isso, por quê? Porque eu me tornei adulto. Ah, agora não é tão legal eu ficar assim. Gente, é assim. É assim, faz bem, né? Você dispara vários hormônios no seu corpo em função disso, né? O que você acha disso também? E você vê isso também, dessa linha, assim? Totalmente, Aldrin. Eu gosto de falar assim, né? Ninguém faz selfie no velório. Ninguém está num velório e vai fazer selfie e postar nas redes sociais. O grande desafio, e eu também nem acho que isso deveria ser, ai, vamos mostrar a verdade. Não, não vai ficar mostrando isso. Porém, o que acontece é que a gente acaba comparando a nossa vida de bastidor com a vida de palco do outro. Então, as redes sociais, elas são o palco do outro. Só que se a gente não entende como a gente funciona, quais são esses nossos mecanismos de autodefesa emocional que nos defendem e acaba nos comparando, aí a gente se compara, e a gente se comparando, a gente começa a procrastinar, aí a gente não se desenvolve, não desenvolve a saúde, não desenvolve o relacionamento, os relacionamentos, todos eles, não desenvolvem a parte financeira. Por quê? A gente começa a comparar a nossa vida de bastidor com a vida de palco do outro. Só que eu leio muito biografia e assisto muitos filmes biográficos, eu gosto muito, e principalmente de ler autobiografia. A autobiografia, a própria pessoa escreveu sobre a sua história. E biografia já tem um segundo olhar. A Laura Gutman, que é essa autora aqui, a psicóloga argentina, eu adoro o trabalho dela, ela traz muito sobre quem nomeou a sua infância. Eu não comecei falando, perguntando, trazendo para vocês um questionamento de como vocês eram nos primeiros 7 anos, qual dos 4 perfis arquetípicos você se identificava? Pois bem, por que eu falei como você se identificava? Porque alguém de fora nomeou você. Quem foi que te nomeou? Nomeou a sua infância? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi a sua avó? Ela nomeou como? Ai, você era muito danado. Ai, você era arteiro. Ai, você era muito quieto. Só que ainda assim é um olhar observador de fora. O que é preciso buscar de dentro, como eu era, como eu me desenvolvia, porque essa pessoa que está olhando de fora, nossos pais, nossos parentes, eles já estão olhando com os mecanismos de fenômenos de psicoadaptação. Essa máscara, esse personagem que a gente faz, cria para se defender emocionalmente. Vocês querem ver um exemplo super simples que eu sempre gosto de citar da minha filha, tá? Quando eu parei de consumir derivados de leite, por questão de saúde, de estudo, eu comecei a trazer leites vegetais. Aqui em casa, e até então, a gente consumia leite de vaca, porém, muito pouco. Só que era o gosto com que ela conhecia, certo? Eu nunca esqueço um dia, Aldrin. Eu fiz um cappuccino com leite vegetal, e eu estava aprendendo as receitas, também tinha pouco leite naquela época vegetal, hoje tem uns muito bons. E ela foi tomar, e ela tomou um golinho e falou assim, nossa, mamãe, tá maravilhoso. E ela deixou a xícara. Só que eu conheço a minha filha. Se ela gosta, ela vai tomar até o fim e vai querer mais. Uhum. Aí eu já percebi que existia um mecanismo, foi quando eu percebi que o consciente dela estava começando a trabalhar. Como assim? Ele começa a criar esses artifícios inconsciente, é automático, para não rejeitar ou não ser rejeitado. E aí eu percebi, eu falei, tá, agora eu vou ter que ser estratégico para eu tirar isso dela aqui e não deixar ela entrar nesse lugar. Aí eu falei assim, filha, você não vai terminar de tomar? Vai esfriar. Eu estava testando. Ai, não, mamãe, agora eu não quero. Aí eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostou de verdade? Aí ela falou assim, se eu te falar a verdade, você vai ficar chateada? Olha só. Eu falei, não, você vai sempre me deixar chateada se você falar alguma mentira, mas para me agradar. E se desagradar. Aí ela, eu não gostei. Eu falei, agora deixa eu te ensinar uma coisa, você nunca precisa me agradar. Se desagradando. Você percebeu que você poderia tomar um leite, algo que você não gostou, por conta do que você achava que a mamãe ia sentir?
Então, lembra o que eu falei lá no começo? Não é sobre um ambiente agressivo necessariamente. Nós vamos criando esses mecanismos de autodefesa e autopreservação emocional. Só que isso faz com que a gente crie essa máscara e se compare com a vida do palco do outro, enxergando aquilo que existe ou não existe dentro de nós. E aí a gente vê essa sociedade doente emocionalmente, simplesmente porque não sabe o que te faz fazer. Isso é muito legal. E isso que você citou do palco e bastidor é fantástico, tá? Parabéns por essa colocação, porque é exatamente isso. E uma coisa também que a gente tem que entender é o seguinte: perante a Bíblia, eu tenho que amar a todo mundo, eu tenho que amar o próximo, mas gostar vem de gosto. Eu não tenho que gostar de todo mundo. Eu amo o meu irmão, mas eu não quero que ele venha jantar na minha casa. Tá? Por quê? Porque eu não gosto da companhia dele. Eu gosto dele, eu amo ele como ser humano, eu desejo tudo de bom para ele, mas eu não quero andar com ele, porque eu não concordo com os conceitos que ele defende, por exemplo. Né? E está tudo bem. Agora, se eu não externar isso, eu vou sofrer com isso, porque eu vou estar trabalhando essa dor. Igual a minha filha. Igual a minha filha. Exatamente. Para agradar. E justamente isso. E aí tem vezes que é o seguinte: tem gente que fica se punindo. E aí, quando ela explode, a pessoa fala assim: nossa, mas peraí, a pessoa perdeu o bom senso, explodiu do nada. Não é. É que ela vem armazenando aquilo até um momento que ela não consegue mais. Né? A gente falou aqui do suicídio. O suicídio ele é um problema porque ele não aguenta mais sofrer. Ele sabe o que ele vai encarar depois. Mas ele não aguenta mais sofrer. Ele está pedindo ajuda ali, só que é um negócio silencioso. A depressão, por exemplo, é um negócio silencioso. Né? E ela vai nesse segmento. Então, gente, é muito importante você ter esse autoconhecimento, você se conhecer e você conhecer esses arquétipos para você saber que isso tudo está dentro de você e como que você trabalha isso. E eu vou trazer um presente para vocês, que é o seguinte: a gente está com uma aplicação, é só você acessar www.meuarquétipo.com.br, coloca lá seus dados, seu e-mail, tudo direitinho, e faz o teste. São 48 afirmações que você vai pontuar lá, e você vai receber no seu e-mail o que é os seus 3 principais arquétipos. E aí depois você vem para a gente aqui, vai no YouTube aqui, comenta o que vocês acharam, comenta qual que é o seu arquétipo predominante, para a gente ter essa informação junto aqui também, e a gente trabalhar isso. Minha querida, olha só, o papo quando é bom, o tempo voa, né? E com você não foi diferente. Nós estamos chegando aqui já na reta final do programa, e eu queria que você deixasse as suas mídias sociais, falasse um pouquinho rapidinho do seu curso também, para a pessoa acessar e ver aí como é que é, e a gente ir para o final. Ai, que ótimo, eu adorei esse convite, daria para ficar aqui muitas horas, né? Nossa, fala não. Um recado que eu gostaria de trazer, inclusive por conta desse movimento Ocupe Seu Lugar no Mundo, cada um tem o seu jeito é o jeito certo. Né? Você nasceu com uma digital exclusiva entre os 8 bilhões de habitantes que nós temos no planeta. Não tem como você ser igual a alguém. Então, qual que é a sua identidade? Qual que é o cheiro da sua essência quando Deus te criou? Qual que é a semente que você carrega que você vai deixar germinar? Então, ninguém consegue correr uma maratona sem dar o primeiro passo. Então, as pessoas me procuram muito por conta de propósito, entender como elas funcionam, etc. O caminho se entende caminhando. E a gente precisa do quê? Do estímulo certo, a intensidade correta pelo tempo necessário. Como assim? A pessoa quer ficar forte de bíceps, né? Ela precisa do estímulo certo, fazer exercício para o bíceps, não vai fazer o exercício para a perna. A intensidade correta, qual peso, e correto não é os 10 quilos, é o correto para mim, e pelo tempo necessário, todos os dias, constância. Quando eu trago minha mentoria inicial, que chama GPS da Alma, é exatamente para quê? Para, através da neurociência, desprogramar esses mecanismos de autopreservação emocional que foram muito importantes na nossa infância, só que hoje estão nos sabotando. E a partir disso, eu desprogramo, igual um computador, eu vou formatar, eu tiro esse programa que não está funcionando e coloco um novo programa. Qual que é o novo programa? O essencial. É tipo um iPhone
querendo funcionar com um Android. Vai dar um monte de problema. Não é compatível, né? Não é compatível. Então, o seu jeito é o jeito certo, existe a sua forma de funcionar. E o mais importante, o que eu buscaria todos os dias e deixaria aqui como mensagem é: sempre se pergunte, o que me faz fazer isso? O que me faz buscar isso? Isso tem a ver comigo ou é um mecanismo de adaptação emocional que eu estou dizendo sim quando gostaria de dizer não? E assim como o exemplo que você trouxe de Jesus, amai aos outros como a ti mesmo. Se eu falo sim quando gostaria de dizer não, eu me amo, é lógico que eu estou entregando esse amor para o outro, ou esse amor que eu estou entregando para o outro é fake? E eu nem sei que é fake. Porque se eu não me amo, como que eu vou entregar um amor genuíno? Ninguém consegue dar aquilo que não tem dentro de si. A gente não consegue entregar ao outro o que não existe dentro de mim. Para finalizar aqui, a minha filha trouxe um exemplo, ela me traz várias reflexões, e ela perguntou sobre algum funcionamento de alguma pessoa. Ela falou assim, nossa, mas por que fulano não fez tal coisa? Eu falei, filha, você consegue me dar agora um saco de ouro? Ela falou, não. Eu falei, ninguém consegue dar aquilo que não tem. E emocionalmente também funcionamos assim. A gente não consegue dar aquilo que não tem. Então, nossos pais não conseguiram nos dar aquilo que eles não tinham. Eu não consigo dar muitas coisas com que minha filha gostaria emocionalmente de receber, porque não existe em mim. E isso parte do amor próprio. E assim a gente termina essa jornada arquetípica da consciência. Eu preciso ir passo por passo. É um passo de cada vez. E as minhas redes sociais, vocês me procuram no Instagram como sabrina.portapila, tá? No YouTube, Ocupe Seu Lugar no Mundo, ou Sabrina Portapila. É essa bandeira que eu carrego. O mundo precisa de você da sua forma original. Então, ele só vai funcionar se cada um ocupar o seu lugar no mundo e ser aquilo que nasceu para ser. Perfeito, E agradeço você, Aldrin. Foi um papo maravilhoso. Maravilhoso. E a gente pode repetir várias vezes, inclusive. Não. Perfeito, e já está feito o convite. Nós vamos só alinhar quando que a gente vai trazer você de volta, porque tem muito conteúdo aí para a gente extrair para o nosso público, viu? Obrigado, gratidão mais uma vez. Que pena que o programa é tão rápido, mas o que vale é a intenção e a informação que a gente está levando, viu? E as sementes plantadas, né? Que as sementes sejam plantadas aí no coração de quem está assistindo, para que isso floresça não sei quando. Perfeito. Gente, a gente vai caminhando para o final do programa. Eu agradeço mais uma vez todo mundo que nos acompanhou aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. E todo mundo que está com a gente pelo YouTube também. Se você ainda não está inscrito aqui, vem logo, @ajacerto. E vai lá nas mídias sociais dela, que tem muita coisa legal. E a gente vai trazer ela de volta aqui, com certeza. E o programa fica por aqui. A gente se vê por aí, pela internet, no próximo programa. Um grande abraço. Tchau.